Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é determinantes. É simplesmente darmos continuidade com o assunto de matrizes. Ou seja, você vai simplesmente calcular o determinante de uma matriz quadrada. Quando eu digo quadrada, uma matriz de mesma ordem, ou seja, quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que toda matriz quadrada, certo? Ela está associada a um número real, onde esse número real é exatamente o determinante dessa matriz. De que forma ela é obtida? Por meio de algumas operações envolvendo os elementos dessa matriz. Então, você na aula de hoje vai ser capaz de encontrar o determinante de uma matriz de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, n ordens. Beleza, pessoal? Outra coisa importante. O determinante de uma matriz, ele pode ser indicado por determinante de A, certo? Ou simplesmente, certo? Você pode simplesmente substituir, certo? O parênteses ou colchetes por barras. Tá bom, pessoal? Tudo tranquilo? Por exemplo, olha um exemplozinho bem simples. O determinante da matriz P abaixo pode ser indicado. Lembrando que uma matriz ela é sempre representada por parênteses e sempre indicada por uma letra maiúscula, como aqui estamos vendo, né? Então eu quero simplesmente a notação. O que seria essa notação? Você pode indicar o determinante dessa matriz P como sendo determinante de P. Lembrando que essa notação aqui ela é utilizada na maioria dos nossos livros, certo? Ou simplesmente pode trocar o parêntese, certo? Por quem? Por barras. Tranquilo, pessoal. Isso aqui é simplesmente para indicar o determinante de uma matriz. Por exemplo, eu quero calcular agora o determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem, ou seja, uma matriz 1 por 1. Certo? Então perceba que para calcular o determinante de uma matriz quadrada de uma ordem, ou seja, de primeira ordem, o determinante dela nada mais é do que o próprio elemento. Por exemplo, se você tem uma matriz A aqui, formada por um único elemento, A1, o seu determinante, está aqui a anotação, o determinante da matriz A é o próprio elemento A11. Por exemplo, se a matriz A, certo, for igual a 2, então o determinante dessa matriz é o próprio 2. Bem simples, bem rápido, certo? Já para matrizes, certo, de segunda ordem, ou seja, matriz 2 por 2, certo? Você quer calcular o seu determinante, isso aqui nada mais é do que a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Bem simples. Por exemplo, está aqui a matriz A1, A12, A21, A22. Quer encontrar o determinante dessa matriz? Então você vai fazer simplesmente o produto, está aqui, ó, da diagonal principal, A1 vezes A22, menos A12 multiplicado por A21. Então, todas as vezes que você tiver uma matriz, certo? E essa matriz ela é de ordem 2, então nada mais é do que a diferença entre o produto da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. Ou seja, A1 vezes A22 menos A12 vezes A21. Por exemplo, calcule o determinante da matriz M abaixo. Perceba que a matriz M ela é formada pelos elementos 2, 3, 5, 1 e quero calcular o seu determinante. Então, o determinante da matriz M está aqui. Ó, você pode utilizar essa notação, det_m, ou seja, determinante de M, ou essa outra notação, ou seja, trocando os parênteses por barras. Beleza, pessoal? Sendo que nos livros do ensino médio, certo? Nos nossos livros, a mais utilizada é essa daqui, determinante de M. Beleza? Então, determinante de uma matriz M, ou seja, de uma matriz de ordem 2, vai ser igual a produto da diagonal principal, ou seja, 2 multiplicado por 1,
menos o produto da diagonal secundária, que é 3 multiplicado por 5. Resolvendo isso aqui, vai ficar 2 multiplicado por 1, que dá 2, menos 3 multiplicado por 5, que dá 15. Ou seja, isso aqui vai ser igual a quem? A menos 13. Ou seja, o determinante dessa matriz M aqui é igual a quem? A menos 13. Então, já sabemos como calcular o determinante de primeira e de segunda ordem. Por exemplo, quero resolver essa equação. Ele está dizendo que o determinante, certo, é igual a 2. E ele quer encontrar simplesmente o valor de x. Ora, se o determinante dela é igual a 2 e você já sabe como resolver, já sabemos, né, como resolver, então isso aqui vai ficar igual a quem? X que multiplica x mais 1, ou seja, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária, que é menos 2 que multiplica x. Resolvendo isso aqui, vai ficar igual a x ao quadrado mais x menos 2x, que isso aqui ainda é igual a x ao quadrado menos x. Ou seja, x ao quadrado menos x é igual a quem? A 2. Como ele vem dizendo aqui na questão, que o determinante é igual a quem? A 2. Pronto. Resolvendo isso, você vai ter o quê? Uma equação de grau 2, onde, você pode utilizar a formulazinha de Bhaskara, aí você vai encontrar o quê? O valor de x como sendo igual a menos 1, ou x igual a 2. Ou seja, você encontrou os valores de x, no qual o determinante, ao substituir aqui, vai ser igual a quem? Igual a 2. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Agora, determinantes de terceira ordem, certo? Para calcular, certo, os determinantes de terceira ordem, nós vamos utilizar uma regra muito conhecida, que é a regra de Sarrés, certo? Bem simples. Então, todas as vezes que você tiver uma matriz e essa matriz for de ordem 3, então de cara você já pode utilizar o quê? Regra de Sarrés. De que forma? Tá aí. Uma matriz A de ordem 3, tá aí A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ou seja, uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Quero calcular o determinante dessa matriz. De que forma? Utilizando regra de Sarrés. Como vamos fazer isso? Da seguinte forma. Você vai pegar, tá aí a matriz, certo? De ordem 3, certo? E você vai simplesmente repetir as duas primeiras colunas. Tá aqui. A1, A21, A31, A12, A22, A32. Pronto. Depois disso, você vai verificar no sentido da diagonal principal e no sentido da diagonal secundária. No sentido da diagonal principal, você vai fazer soma. No sentido da diagonal secundária, você vai fazer o quê? Subtração. Bem simples. Por exemplo, o determinante da matriz M, certo? Acabei errando aí colocando A, pessoal, mas é M, tudo bem? Determinante de M. Vai ser igual a, tá aí, ó, A1 vezes A22 vezes A33. Aí você coloca aqui A1 vezes A22 vezes A33, mais, aí você vem A12 vezes A23 vezes A31, certo? Observe que sempre no sentido da diagonal principal, mais A13 vezes A21 vezes A32. Agora vamos verificar no sentido da diagonal secundária, então você vem com o sinal de menos. Então, ó, menos A13 vezes A22 vezes A31, menos A1 vezes A23 vezes A32, menos A12 vezes A21 vezes A33. Beleza, pessoal? Isso aqui para encontrarmos o determinante de uma matriz M, sendo que ela é uma matriz de ordem 3. Por exemplo, quero calcular o determinante dessa matriz A. Pronto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar essa matriz A, tá aí, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, e vai repetir o que? As duas primeiras colunas. Tá aí. 1, 4, menos 2, menos 3, 2 e 1. E vai simplesmente calcular o seu determinante, ou seja, no sentido da diagonal principal, você vai fazer o quê? Soma. No sentido da diagonal secundária, você vai fazer o quê?
subtração. Então vai ficar 1 vezes 2 vezes 3, mais menos 3 multiplicado por 0 multiplicado por menos 2, mais 2 que multiplica 4 que multiplica 1. Vou fazer agora no sentido da diagonal secundária. Certo? Sim, lembrando que esse resultado aí, desculpa pessoal, vai dar 1 vezes 2 vezes 3 dá 6, certo? Menos 3 multiplicado por 0 multiplicado por menos 2 vai dar 0, mais 2 multiplicado por 4 multiplicado por 1 que vai dar 8, ou seja, no sentido da diagonal principal, o resultado deu quanto? Deu 14. Vou fazer agora no sentido da diagonal secundária. Tá aí, 2 multiplicado por 2 multiplicado por menos 2, menos 1 multiplicado por 0 multiplicado por 1, menos 3 multiplicado por 4 multiplicado por 3. Que isso aí vai ser igual a quem? 2 multiplicado por 2 multiplicado por menos 2 dá menos 8. Com o menos daqui vai ficar mais 8. Menos 1 multiplicado por 0 multiplicado por 1, que dá 0. Menos 3 multiplicado por 4 multiplicado por 3 dá menos 36. Com esse menos aqui fica o quê? Mais 36. Ou seja, 8 mais 36 dá igual a 44. Então, o determinante da matriz A nada mais é do que 14 somado com 44, que é igual a 58. Então, já sabemos calcular o determinante de uma matriz de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. Uma matriz de primeira ordem é o próprio número real. Uma matriz de segunda ordem é a diferença entre o produto da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. Se é uma matriz de ordem 3, você pode aplicar o quê? A regra de Sarrés. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos seguir agora. Agora vamos aprender a calcular, certo? O determinante de uma matriz de ordem n, certo? Veja só, primeiro passo. Vamos aprender primeiro, certo? A encontrar a matriz reduzida. Então, dado uma matriz quadrada A, ou seja, de ordem n maior ou igual do que 2, certo? Ou seja, uma matriz de ordem 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Chama-se matriz reduzida de A pelo elemento A e J a matriz de ordem n-1 que se obtém de A suprimindo sua linha I e sua coluna J. Ou seja, se você tem uma matriz de ordem 3 e quer reduzi-la, então vai ser uma matriz de ordem 2. Se você tem uma matriz quadrada de ordem 4 e quer reduzi-la, então aqui você vai encontrar vai ser o que? Uma matriz de ordem 3. Beleza, pessoal? Indicaremos a matriz reduzida, certo? Dessa matriz A pelo elemento A e J com B e J. O determinante da matriz reduzida é chamado menor complementar. Então, o determinante, certo? Da matriz reduzida, da matriz que você encontrou, certo? Ela é chamado de menor complementar. Por exemplo, considere a matriz A abaixo, ou seja, uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Eu quero simplesmente obter as matrizes reduzidas de A, certo? Pelos elementos A21 e A13, ou seja, bem simples. Então, o que foi que acabamos de verificar? Primeiro passo, você vai marcar o elemento, certo? A21 para encontrar a matriz reduzida que você vai estar indicando por B21. Tá aí. Que vai ser igual. Marquei o elementozinho aqui, menos 2, certo? Que é exatamente o elementozinho A21, como ele vem dando na questão. Aí o que foi dito anteriormente, você vai eliminar, certo? Essa linha e essa coluna. O que foi que restou? Restou os elementos 2, 1, 8 e 2. Tá aqui, ó. 2, 1, 8 e 2. Então, essa matriz aqui, B21, é a matriz reduzida, certo? De A pelo elemento A21. Agora eu vou encontrar a matriz reduzida, certo? B13, certo? Pelo elemento A13. De que forma? Tá aqui, ó, B13. Aí você vê onde é que está o elemento A13? É o elemento da primeira linha e terceira coluna, que é quem? Que é o 1.
Aí você elimina essa linha, elimina essa coluna, e minha matriz reduzida B13 vai ser dada como sendo quem? Menos 2, 5, 10 e 8. Então perceba que você reduziu uma matriz de ordem 3 para uma matriz de ordem 2. Se você calcular o determinante da matriz B21 e da matriz B13, eles são chamados de quê? De menor complementar, como foi dito anteriormente. Cofator de um elemento de uma matriz, certo? Então vamos lá. Numa matriz quadrada A de ordem n maior ou igual do que 2, chama-se cofator do elemento A e J o número real definido por, tá aí, A e J, certo? Vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de B e J. Então isso aqui é uma definição. Então todas as vezes que for pedido para calcular o cofator de um elemento de uma matriz quadrada, você vai utilizar A e J como sendo igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de B e J. Lembrando que esse B e J é a matriz reduzida e o I e esse Jzinho aqui são os índices, certo? Do elemento que vai ser dado, certo? Então vamos lá. Observação, tá aí, ó, B e J é a matriz reduzida de A pelo elemento A e J. Por exemplo, tá aí, ó, considere, certo, a matriz A. Eu quero calcular, certo, A13, né, cofator do elemento A13, e A23, cofator do elemento A23. Então, eu quero calcular, certo, A13, cofator do elemento A13. Então, o que foi dito anteriormente, você vai utilizar sempre aquela definição, ou seja, A e J é igual a menos 1, certo? Elevado a I mais J, vezes o determinante de B e J. Então vamos lá, primeiro passo. Marco o elementozinho aqui, ó, A13, que é o elemento que está na primeira linha, e terceira coluna, ou seja, que é quem? 4. O que foi dito anteriormente da matriz reduzida? Porque a ideia, primeiro passo, é você encontrar a matriz reduzida. Pronto. Aí eu elimino essa linha, elimino essa coluna. Então, A e J, no caso aqui, vai ser o quê? A13, ó. Então, A13 vai ser igual a menos 1. Quem é I? É 1. Quem é J? É 3. Então, fica menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz reduzida, certo? Que vai ser quem? 3, 2, 2 e 8. Ou seja, a matriz reduzida aqui, ó, fazendo os cálculozinhos aqui do lado, ó, B13 vai ser formada por quem? 3, 2, 2 e 8. Ou seja, que é o menor complementar. Então, ó, fazendo aqui o determinante dessa matriz, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3, que é 4, vezes o determinante de B13, ou seja, 3 multiplicado por 8, menos 2 multiplicado por 2, que no caso aqui vai dar o quê? 4. Ou seja, o cofator A13 vai ficar menos 1 elevado a 4 é 1, que multiplica 24 menos 4, que dá 20. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 20. Queremos isso aqui, acabamos de encontrar o cofator, calculamos o A13, cofator do elemento A13. Agora eu vou calcular o A23. Da mesma forma, ó. Quem é o elemento A23? Está aqui, segunda linha e terceira coluna, é o 0. Elimina essa linha, elimina essa coluna. Então, o A23 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante de quem? De B23. Fazendo aqui do lado, certo? Essa matriz reduzida, que é formada agora pelos elementos 2, 5, 2, 8. Calculo o seu determinante e jogo aqui, ó. Então, fica A23 é igual a menos 1 elevado a quem? A 2 mais 3, que dá 5, que multiplica 16 menos 10, ou seja, porque é 2 multiplicado por 8, menos 5 multiplicado por 2, ou seja, A23 vai ser igual a quem? A menos 1 multiplicado por 6, porque menos 1 elevado a 5 é menos 1, 16 menos 10 dá 6, ou seja, o A23, certo? Do cofator do elemento A23 vai ser igual a quem? A menos 6. Agora vamos conhecer o teorema de Laplace. Pronto, se você já sabe como encontrar o cofator de uma matriz, então você agora pode utilizar o teorema de Laplace. O teorema de Laplace, certo? Para você calcular, utilizar ele, ou seja, para você encontrar o determinante
certo? De uma matriz quadrada de ordem n, certo? N maior ou igual do que 2. Então perceba que você pode utilizar o teorema de Laplace para matrizes de ordem 2, 3, 4, assim sucessivamente. Na de ordem 2 não precisa porque você já sabe que é a diferença entre o produto da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. De ordem 3, você já pode utilizar o que? A regra de Sarris, que é bem mais simples. Então, vamos utilizar o teorema de Laplace, certo? Para matrizes de ordem 4. De que forma vamos fazer isso? Você vai escolher uma fila, certo? Quando eu digo escolher uma fila, você vai escolher uma linha ou uma coluna. Pronto. Quando você escolhe uma linha ou uma coluna, fica a seu critério, você vai pegar aquela linha, certo? E vai simplesmente multiplicar, certo? Os elementos daquela linha pelos seus respectivos cofatores, certo? Depois de feito isso, você vai fazer o quê? A soma, encontrando assim o quê? O determinante dessa matriz. Professor, qualquer linha ou qualquer coluna que eu escolher, o resultado vai ser o mesmo? Sim, o resultado é o mesmo. Tanto faz você escolher linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, como você escolher coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. O resultado é o mesmo. Por exemplo, calcular, certo, o determinante dessa matriz utilizando o teorema de Laplace. Então perceba que você pode escolher qualquer linha aqui, ó. Você pode escolher a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Como pode escolher primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Pronto. Escolheu a sua fila, ou seja, linha e coluna, certo? Por exemplo, se você escolher a primeira linha, você vai pegar o 1 e vai multiplicar pelo seu cofator. Vai pegar o 3 e vai multiplicar pelo seu cofator. Vai pegar o 4 vai multiplicar pelo seu cofator. Vai pegar o 0 e multiplicar pelo seu cofator. Depois você faz a soma dos seus resultados, encontrando assim o determinante de A. Então, qualquer linha ou coluna que você escolher, o resultado vai ser o mesmo. Então, dessa forma, o que é que você vai fazer? Como você vai pegar o elemento daquela linha e vai multiplicar pelo seu respectivo cofator, você procura aquela linha ou aquela coluna, certo? Com os elementos, vamos dizer assim, com a maior quantidade assim, de elementos zero. Certo? Então, por exemplo, a linha 2 é uma linha a linha 2 é uma linha boa. Por quê? Porque você tem o elementozinho A22 como sendo zero e tem o elementozinho A23 também como sendo zero. Como também você pode escolher o quê? A coluna 2, está aqui. Por quê? Porque você tem o elemento A22 como sendo zero, como também tem o elemento A32 também como sendo zero. Por quê? Porque isso aqui vai facilitar as nossas vidas. Porque você não vai ser preciso encontrar o cofator nem desse elemento e nem desse elemento aqui. Beleza? Então vamos lá. Olha só como é simples. Escolhemos a coluna 2. Está aí. Então o determinante dessa matriz A vai ficar o quê? A12, que no caso aqui seria o 3, multiplicado pelo seu cofator, mais A22 multiplicado pelo seu cofator, mais A32 multiplicado pelo seu cofator, mais A42 multiplicado pelo seu cofator. Pronto, bem simples. Então percebam o seguinte, o determinante de A, certo? Vai ser igual a... Quem é o A12? É 3 vezes o seu cofator, mais 0, A22, desculpa, que é 0 vezes o seu cofator, mais o A32, que é 0 vezes o seu cofator, mais A42, que é 2, certo? Multiplicado por seu cofator. Perceba de cara que esse elemento aqui vai dar 0 e esse outro elementozinho aqui vai dar 0. Ou seja, 0 vezes A22 é 0 e 0 vezes A32 é 0. Então, basta você calcular o cofator A12 pelo elemento A12 e calcular o cofator A42 pelo elemento A42, como aprendemos anteriormente. Então, vamos lá. Então, o determinante de A, né, como foi dito, vai ser igual a 3 que multiplica A12 mais 2 que multiplica A42. Então, vamos lá. Primeiro passo, calculando, certo? A12.
Então, A12 é menos 1 elevado a quem? A i j, que no caso aqui é 1 mais 2, vezes o determinante de B12, que é exatamente o menor complementar, ou seja, que é a matriz, o menor complementar, que eu digo que é o determinante da matriz reduzida. Quem é o elementozinho A12? É 3. Então, elimina essa linha e essa coluna e calcula o determinante do que restou. Tá? Que a gente coloca aqui do lado. Calculando esse determinante, certo? Vai ficar menos 1, certo? Elevado a 1 mais 2, que é 3 vezes. O determinante dessa matriz aqui, você pode utilizar a regra de Sarris. Ele vai dar igual a quanto? Igual a 10. Então, vocês aí em casa podem estar fazendo simplesmente o determinante dessa matriz aqui, utilizando regra de Sarris, ou o próprio teorema de Laplace, fica a seu critério, certo? E vai encontrar como resultado igual a 10, ou seja, o determinante dessa matriz reduzida B12 é 10. Então, A12 vai ser igual a quem? A menos 1, que multiplica 10, que é igual a menos 10. Então, guarda isso aí. Vamos calcular agora, certo? O elemento A42. Pronto. Onde é que está o elementozinho A42? Está aqui, que é exatamente o elementozinho 2. Então, elimina essa linha, elimina essa coluna. Então, vamos lá. A42 vai ser igual a menos 1 elevado a 4 mais 2, vezes o determinante dessa matriz reduzida. Aí você faz aqui do lado novamente. A42 ela é formada por 1, 4, 0, menos 1, 0, 3, 2, menos 1 e 1. Ou seja, o determinante dessa matriz reduzida vai ser igual a menos 1 elevado a 4 mais 2, que é 6, vezes o determinante da matriz reduzida a 4, 2, que é o meu menor complementar, que é igual a quanto? A 31, certo? Então, o determinante dessa matriz aqui, certo? Utilizando regra de Sarris ou o próprio teorema de Laplace, ele é igual a 31. Aí só fiz substituir aqui. Então, o que é que eu fiz? Menos 1 elevado a 6 dá 1 vezes 31 é igual a 31. Pronto. Volto novamente lá para o início, ou seja, o determinante de A, que é igual a A12 vezes A12, mais A22 vezes A22, mais A32 vezes A32, mais A42 vezes A42. Ou seja, simplesmente o produto entre os elementos dessa coluna vezes os seus respectivos cofatores. Isso aqui você acabou de verificar que o determinante de A é 3 que multiplica A1, 2, mais 2 que multiplica A4, 2. Acabamos de encontrar A1, 2 e A4, 2, só vamos o quê? Substituir. Então, o determinante de A vai ser igual a 3 que multiplica menos 10, mais 2 que multiplica 31. Ou seja, o determinante dessa matriz é igual a quem? A 32. Beleza, pessoal? Então, o determinante dessa matriz A aqui é igual a 32. Então, ó, tanto faz você escolher essa coluna, como essa linha, como essa outra coluna, como essa outra linha, certo? Você vai simplesmente fazer da mesma forma, certo? O resultado do determinante é sempre igual a 32. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Na nossa próxima aula, vamos trabalhar com as propriedades de determinantes. Valeu, pessoal. Uma boa sorte. Tchau, tchau.